Quinta reunião ordinária da legislatura 2025-2028, 6/3/2025. Cumprimento aqui, né, os vereadores aqui presentes, o pessoal que nos acompanha via rede social, os funcionários da casa, o pessoal do Conselho Telar, né, que faz uma visita aqui hoje, trabalhou bastante no Carnaval. Uma boa noite a todos. Boa noite. Solicito ao secretário da mesa que realize a chamada dos vereadores. Presença dos vereadores. Alif de Souza Dias, presente. André Rogana de Moraes, presente. Carlos Magno Zidório, Presente. Elielson Pereira Lino, presente. Francisco Luciano de Pádua Júnior, Gleuton Sebastião de Carvalho, presente. Túlio Henrique Freire Correia, Rogerson Daute de Carvalho, presente. Eberson Fabiano Silva Cardoso, presente. Obrigado, secretário. Constatando o quórum regimental, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dando sequência, solicito ao secretário para fazer leitura da ata da quarta reunião ordinária. Ata da quarta reunião ordinária, legislatura 2025-2028. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2025, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Cana Verde da atual legislatura. Sob a presidência do vereador Carlos Magno Zidório, realizada a chamada, constatou a presença de todos os vereadores. Verificado o quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão, convidando a todos para a oração. Em seguida, foi solicitado pelo presidente que o secretário fizesse a leitura da ata da terceira reunião ordinária, que após a leitura foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi solicitado pelo presidente que fosse realizada a leitura dos ofícios expedidos ou recebidos. Posteriormente, foi solicitado pelo presidente ao secretário que fosse realizada a leitura das proposições que deram entrada na casa. Em seguida, o presidente informou a ordem do dia, leitura da resolução 02/2025, que trata da remuneração dos estagiários. Realizada a votação, o projeto de resolução número 2/2025 foi aprovado por unanimidade. Por fim, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que quiseram fazer uso. Logo após, o presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 6/3/2025. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente declarou encerrado a quarta reunião ordinária da atual legislatura, 2025 a 2028. Obrigado, hein? Coloco a ata da quarta reunião ordinária em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra fiquem de pé. A ata da quarta reunião ordinária foi aprovada. É só antes da sequência aqui, né? Quem está assistindo a gente aqui, hoje não é um dia, quinta-feira não é o dia das reuniões nossa, né? Mas só explicar aqui que sempre é na primeira e terça-feira do mês, como deu na feriado de Carnaval, e ontem foi quarta-feira de cinza, então é o próximo dia útil, tá bom? Solicita o secretário para fazer a leitura dos ofícios pedidos ou recebidos, caso tenha. Não tem nenhum na casa.
Leitura do projeto de lei número 03/2025, que estabelece salários dos conselheiros tutelares. Projeto de lei número 03 de 2025 estabelece remuneração dos conselheiros tutelares do município de Cana Verde, Minas Gerais e das outras providências. O povo do município de Cana Verde, por seus representantes da Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. O vencimento dos conselheiros tutelares no município de Cana Verde, investidos na forma legal estabelecido em R$ 1.700. Artigo 2. O valor estabelecido no artigo 1 desta lei estará sujeito à revisão geral anual, prevista no inciso da Constituição Federal, no mesmo índices e fatores adotados para os demais servidores públicos do município de Cana Verde, mediante o decreto a ser expedido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cana Verde, Minas Gerais, 21 de janeiro de 2025. Aender Anastácio Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 03 de 2025. Estabelece remuneração aos conselheiros tutelares do município de Cana Verde, Minas Gerais e da outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos encaminhando a esta egrégea casa legislativa o anexo projeto de lei que trata da fixação da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Cana Verde, Minas Gerais. É de conhecimento desta Casa Legislativa o importante papel dos conselheiros tutelar exerce no município, no sentido de garantir a necessária proteção às nossas crianças e adolescentes quanto a qualquer forma de abuso ou discriminação, sendo este um órgão imprescindível na implantação de políticas públicas em prol da nossa infância e adolescência. Infelizmente, os vencimentos dos conselheiros tutelares encontram-se defasado em dissonância com a importância do trabalho exercido pelos mesmos, motivo pelo qual apresentamos o anexo projeto de lei no sentido de se garantir ao mesmos uma remuneração condizente com o trabalho exercido. Desta forma, solicitamos a esta Casa Legislativa que submeta a presente projeto tramitação no sentido de aprová-lo na forma regimental. Atenciosamente, Aender Anastácio Moraes, Prefeito. Coloco o projeto de lei número 03/2025 em primeira discussão. Os vereadores que quiserem usar o uso da palavra, podem ficar à vontade. André? Não tem nada a declarar. Senhor Greuto? Não, tá de boa. Eu só acho que ainda está meio pouco ainda o salário do Conselho Tutelar. Eu acho que é muita responsabilidade para eles. Eles podem até cobrar mais alguma coisa, exigir mais do serviço, né? Mas o salário, porque a pessoa fica o tempo todo dedicada, né? Não tem muito tempo para fazer outra atividade, não tem? Não é igual a gente fala, né? E os Complicado. conselheiros é como a gente trabalha na saúde, nunca sabe a hora que é requisitado, né? Então, igual você disse, até comentando aqui com o vereador Everson, né? Até não sei, até a gente tem que ver aqui até que ponto, né? A situação, porque a gente acaba comunicando e recentemente aí, eles ficaram aí, me parece que é 1h30 da manhã até 2h da tarde na cidade de Lavras. Então, aonde enquadra, né, de soldar o noturno, provavelmente eles devem pagar diária para eles, entendeu? Porque não tem como, né, eles custear do bolso, né, essas. Então, perante esse projeto aí, né, ver aí o que pode ser fazendo a emenda acrescentada nele também, né? Então, presidente, outra coisa, eles não é nomeado, eles é votado, né? Isso. Igual nós fomos votados, eles também é. Isso. Eu acho que, assim, só que nós não pode mexer muito com os pauzinhos, mas eu acho que no meu Só ponto de cumprir, ver- né, os direitos e aí está tudo certo. Se estiver dentro da lei, Obrigado. tranquilo. Palavra. Obrigado. Vereador Horson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, pessoal que nos acompanha, os conselheiros, pessoal através da rede social. Então, sobre esse projeto, como o vereador Greuto mesmo falou, né, eu acho que está pouco, né? Tendo em vista a responsabilidade que está nas mãos deles, né? Nós estamos falando de crianças e nós estamos falando de, resumindo, né? Isso aí é uma visão minha, não quer dizer que seja o que a lei diz, mas na visão minha, eles são os policiais sem armas. Então, eles colocam a vida deles em risco para proteger as crianças. Então, mais do que certo, ele ser valorizado, ter um salário digno, né? Então, a gente já acompanhou tempos atrás, quando tem oportunidade a gente acompanha o trabalho deles e sabe que muitas vezes eles têm que entrar em locais perigosos, eles têm que enfrentar pessoas perigosas, tudo para proteger as crianças. Então, o que eles estão pedindo é só um salário digno, né? Eles não estão pedindo algo extraordinário, algo que esteja fora da realidade, não. É algo que esteja de acordo com a realidade de outros municípios, até do tamanho do nosso mesmo, né? Então, da minha parte, né, nós vamos, hoje é a primeira discussão, nós vamos continuar estudando o projeto e tentar fazer tudo que for possível para chegar desse valor que eles estão pedindo, que eu ainda acho pouco, né, perto da responsabilidade que eles têm. E é bom, né, como o senhor presidente mesmo falou, a gente dar uma olhada, né, sobre essa diária que parece que eles mesmos falaram que não recebe, não sei se recebe adicional noturno, né? Então, assim, pelo menos pagar o que é de direito deles, né? Porque diária, se ele sai daqui do município para trabalhar em outro município, nada mais que justo eles receber e eles ser custeados pelas despesas deles lá fora, né? Como o senhor mesmo falou, sai daqui 1h da manhã e fica até 2h da tarde e ter que custear de bolso, porque tem que tomar café, tem que almoçar, né? E ainda se tratando de crianças, às vezes eles vão viajar com alguma criança, tem que levar, a criança às vezes está sem dinheiro, como que eles vão comer e ver a criança ali sem? Às vezes tem até que tirar do bolso, né, para ajudar. Então, mais que justo, né? Então, tem aí da minha visão é o seguinte, vamos estudar esse projeto e da minha parte, né, e eu acredito que da parte de todos, nós vamos fazer o máximo para poder chegar no salário digno para eles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, hein, vereador Horst. Passar aqui para o vereador Eberson. Boa noite aos companheiros, boa noite a todos que nos assistem, né, via Facebook. Boa noite e bem-vindos aí aos conselheiros tutelares. É um prazer receber vocês aqui e dizer que nós estamos aqui para apoiar vocês, né? Até houve um assunto aí para trás que os vereadores iriam barrar esse projeto, mas com certeza, pode ter certeza que a gente está aqui para apoiar, porque muitas das vezes os conselheiros tutelares são tratados de uma maneira, como diz o Tico, os patinhos feios. Mas ninguém sabe, né, como se diz, por trás das câmaras, né, o que os conselheiros tutelares passam. Não sabe às noites, talvez está dormindo, o telefone toca, tem que atender uma ocorrência. Muitas das vezes não são, né, bem visto pelos pais, pelas pessoas, talvez não reconheçam o trabalho que vocês, né, estão ali, né, fazendo em prol da nossa cidade, das nossas crianças, dos adolescentes. E tanto isso que quando foi para ter eleição ninguém queria, ninguém quer concorrer, quer ser conselheiro tutelar para ganhar. O salário líquido de vocês hoje é 1.557, é isso? 1.357. Quem que vai querer? Muito baixo. 1.351, ninguém quer. E você ainda vai ter que correr atrás dos votos ainda. Então é muito difícil, ninguém quis, né? Foi aberto a edital por 3 vezes, ninguém queria. Então, assim, eu acho que tem que ter uma valorização e pode ter certeza que, depender da gente aqui, a gente vai estar apoiando vocês nessa causa aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, hein, vereador Eberson. Passar a palavra aqui para o vereador Wallep. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha via Facebook, a todos os conselheiros que estão aqui, ao que não deu para vir o Tico, né? Eu queria falar que eu sou a favor desse projeto. Esse projeto já era para ter vindo na casa há muito tempo, né? Ano passado teve uma cobrança em cima do executivo, em cima desse projeto. O combinado era um valor X, infelizmente chegou o valor Y. A gente vai sentar e conversar sobre isso. E os conselheiros como
como nós vereadores também, né? Às vezes, muitas das vezes, não é muito bem visto pela sociedade. Acham que é um dinheiro meio que jogado fora, dizer o português claro, assim como nós vereadores. E assim, como nós aumentou o nosso, fizemos jus ao nosso salário, né? Trabalhamos, mostramos serviço, os conselheiros vêm mostrando serviço, né? A gente também tem que dar uma valorização para eles, não acho mais que o certo, correto, digno, né? Precisa dar uma sede boa para eles também lá, suporte, não só salarial, mas em questão de faxineiro, que falta lá, né? Vocês mesmos às vezes fazem o serviço, às vezes com produtos químicos que não ganham insalubridade para isso, né? Isso daí é umas questões também que tem que ser tratado e conversado, porque eu acho que é vocês mesmos que fazem a higienização do local, às vezes com produtos químicos não ganham insalubridade, não ganha nada, né? Essa é uma pontuação que a gente tem que colocar também. Meus amigos falou das diárias, né? Que vocês não recebem. Muitas das vezes vocês viajam para outros lugares, assim como os motoristas de ambulância, Elielson já foi motorista, sabe? Que chegou no local acompanhando de uma família. Você está lá comendo alguma coisa e vê a pessoa, geralmente são famílias de vulnerabilidade, de baixa renda. Às vezes você tem que tirar do seu bolso, às vezes você não tem, às vezes você tem que tirar o seu para dar para a pessoa, né? Então isso é o mais que certo, receber, né? Por isso, foi em outra cidade vizinha receber as diárias e receber de uma forma, se possível, antecipadamente, né? Porque receber depois de 2 meses também não adianta, porque o ocorrido foi na hora, né? Foi no dia. Então, a gente tem que estudar sobre isso e que o executivo possa cumprir o que ele combinou, o valor X, né? Creio que essa casa aqui, meus amigos, vão pedir para fazer alguma emenda, e o que vocês decidirem, eu estou à disposição, e que precisar também da gente estudar esse projeto mais. Hoje é só uma discussão na casa para a gente estar chegando no que precisa, né? Vocês também não têm motorista, né? Que é uma coisa também, que é uma função que vocês exercem, mas vamos uma coisa de cada vez, nós chega lá, né? Vamos focar no salário aí, e nós vamos focar na diária, e vamos uma coisa de cada vez, até nós tá conseguindo suprir vocês lá, né? Porque acho que faz muito tempo que o Conselho, não vem um projeto do Conselho nessa casa. Eu passei 4 anos no meu legislativo na gestão passada, não veio nenhum projeto do Conselho para cá, não que eu me lembre. Meus amigos às vezes podem me corrigir. Então, assim, essa gestão, a gente deu continuidade para fazer a diferença e vamos melhorar o salário, ver a diária, e depois a gente vai correr atrás de questão de faxineiro para vocês, motorista, outras coisas. Uma boa noite, meu presidente, e conte comigo. Então, que eu até ia dizer, ia deixar para o final, mas você já adiantou. Eu tenho o privilégio, né, eu ainda sempre falei aqui que eu fui do primeiro equipe de conselheiro telar do município de Canavieiras. O André está aí, Teor, né, André? Foi companheiro da época. Igual, até para os cursos, né? Quando é o curso, vai ficar mais de um dia, até além da diária, paga o hotel, quando fica. Mas aí vocês pagam. Vai para dormir, né? Mas já aconteceu, acho que o André, uma vez a gente fizemos lá em São José da Barra, né, André? Lá perto do Passo, como é a distância maior, não dava para voltar, então, assim, a prefeitura pagava diária e tinha um alojamento. Mas, assim, caso vai precisar, com certeza que a prefeitura vai fazer essa parte, quando tiver que ficar. E quando a gente fala, que eu falei que é adicional noturno, né, e não é que, às vezes, a pessoa fala assim, ele já quer acrescentar alguma coisa para o salário subir. Não, é o seguinte, quando comprovado, né, que ficou igual esse horário aí e tudo, mas que é justo é receber, entendeu? E a diária também, né, a gente tem que olhar o segmento diário, porque tem diária aqui que a partir de 6 horas fora do município, a pessoa já tem direito delas, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Nesse caso aí, não quer dizer, às vezes, a distância que a gente anda, mas sim o tempo que você vai ficar fora do município, prestando serviço para o município. Viu? É por isso que a gente tem que dar uma olhada, né, uma estudada aí. Passa a palavra aqui para o vereador Elielson. Boa noite, senhor presidente.
demais colegas, conselheiros tutelares, é um prazer tê-los aqui. Pessoal de casa que está nos assistindo aí. Então, gente, eu acho assim, ó, como já os colegas já falaram ali, eu acho pouco mesmo esse reajuste que está tendo aí. Por quê? Porque vocês não foram nomeados a conselheiros tutelares, vocês foram eleitos pelo povo. Assim, ó, como a gente também representa a população, você também é uma autoridade representando a população. Porque são vocês que zelam pelo bem-estar e os direitos de nossas crianças e adolescentes. Né? Graças a Deus que, assim, ó, muito serviço às vezes fica encoberto, porque a população não dando problema, a população não vai ver. Foi semana passada mesmo, acho que o Tico, vocês tinha alguém com ele lá, ele me ligou, era 7 da manhã, que estava em Lavras, não é isso? Tinha da noite. Então, assim, ó, uma ocorrência dessa, pouca gente fica sabendo, ou quase ninguém fica sabendo, porque é sigiloso, né? Então, assim, ó, é trabalhoso, é difícil. Agora, a respeito da diária, como já foi discutido aqui, eu acho que tem uma legislação no município que todo funcionário do município, a partir de 6 horas, tem direito à diária. Eu não tenho certeza, não, tem de ver isso aí, entendeu? Mas me parece que tem essa legislação. Porque todos recebem, por que vocês não? Vocês recebem também no município. Então, se não tiver, vamos rever essa situação também, porque não é que vocês estão deixando de ganhar alguma coisa, não, isso é direito, se for é direito. É como que vocês vão se manter fora do município? Muitas das vezes você está a trabalho, muitas das vezes está sem dinheiro no bolso, e é obrigado a suportar aquela situação, tem de aguentar. E quando fala em plantão, o plantão dentro da cidade é uma coisa. Venceu o período, você vai embora para casa, beleza, vai descansar. Agora, quando você sai em viagem, o plantão não termina, só termina quando a viagem acaba. E tem viagem que demora mesmo. Então, assim, ó, eu acho que, como quase todos os colegas já falaram, vocês podem contar com a casa, né? Vocês são colaboradores do município também, né? E a gente, vamos rever essa situação aí, vamos ver o que pode ser feito, fazer o melhor para vocês. Um abraço a todos aí. Obrigado, hein, vereador Leelson. Passar aqui para o vereador Francisco. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os amigos. Aqui que nos acompanham pelas redes sociais. Os amigos aqui do Conselho Tutelar que estão aqui hoje. Reivindicando uma coisa que eu acho que vocês têm todo direito. A gente talvez fala assim, o pessoal fala assim, mas Conselho Tutelar não trabalha. O pessoal tem a mania de falar isso. E me desculpe, vocês com certeza já ouviram muito isso. Eu vou ser sincero para vocês, todo serviço é digno. Mas, gente, tem um serviço que é complicado. Está vindo aí uma semana aí de carnaval, festividade. A gente sabe que festividade, mexer com talvez criança, adolescente, igual que a área de vocês aí, não é fácil, não. E o que acontece? Hoje em dia, bom para um lado, mas infelizmente ruim para o outro. A lei protege muito a criança, o adolescente. E é igual eu falei, em tempo de festividade, assim, é complicado. Eu sei que é muito complicado esse setor aí. Então, vocês estão reivindicando uma coisa que eu acho que vocês têm total direito. Entendeu? Então, assim, o que precisar de mim, o que depender de mim, vocês podem contar comigo. Tá bom? Eu tenho certeza, não só eu, mas todos aqui, igual o nosso amigo Greuto falou. E é verdade, a gente vê respeito, tudo, mas a gente vê cada setor aí, a gente até assusta, tem hora com o salário. Mas a gente respeita tal, e a gente, quando, eu falo por mim, quando certo tipo de festividade, talvez que eu estou, talvez na praça, lugar público aí, eu assusto. E eu fico vendo vocês, pessoal do Conselho Tutelar, naquela luta, naquela peleja, naquela frição, a gente vê, tipo assim, vocês naquela agonia, porque eu sei que não é fácil, gente. E uma reivindicação, eu acho que o problema aqui está sendo muito pouquinho. E o que depender de mim, vocês podem contar comigo. Beleza? Obrigado, hein, vereador Francisco. Passar aqui a palavra para o vereador Túlio. Boa noite a todos, né? Pessoal aqui, os companheiros aqui da Câmara, ao pessoal do Conselho Tutelar.
e o pessoal que nos acompanha aqui via rede social. O pessoal falou tudo, né? Deixou um pouquinho para mim, mas vou complementar algumas coisas. Primeiro que, como o Conselho Tutelar aqui em Canaverde não tem um regime específico, assim como a maioria dos cargos aqui, todo mundo é CLT, né? Vocês são regidos pela CLT. CLT tem que ter adicional noturno, horas extras, isso é direito de qualquer trabalhador, não é de vocês não, qualquer um. E o salário abaixo do mínimo, que é o que o Eliel tem um dia atrás estava comentando comigo, que além de vocês estar ganhando abaixo do mínimo, por causa do desconto, tem pessoas aqui também que limpa, que lava, alguns motoristas, alguns cargos aqui que estão ganhando abaixo do mínimo também. Então isso aí não é justo para ninguém. É a mesma coisa que dividir o salário seu. Cada dia vai lá e tira um pouquinho, todo mundo no final dá uma quantidade grande. Então, isso aí tem que ser consertado, não só para vocês, aproveitar esse gancho aí, o pessoal está assistindo a gente quer arrumar para o Conselho Tutelar, como quer arrumar para essas classes, principalmente que está abaixo do mínimo. E dar o direito correto de vocês, que é a hora extra, que é o adicional noturno, tem que ter. Qualquer serviço que você for, eu já trabalhei com adicional noturno. Quando eu ia viajar para vender as coisas, quando eu vendia, eu recebia o adicional noturno, eu recebia uma diária da empresa e eu também recebia as horas extras. Então, é o justo. Qualquer empresa paga isso aí. Agora, passar pela dificuldade que é que lidar com adolescente. A gente já foi adolescente, todo mundo sabe que na sala a gente é mais gostoso, a gente não entende as coisas ainda. E vocês estão ali para orientar e muitas vezes é apedrejado mesmo, porque ninguém, é igual o vereador mesmo, o pessoal sempre fala, não faz nada no trabalho. Então, isso aí é uma coisa que é normal e cada um pensa de um jeito, mas a gente sabe o valor que vocês têm e a gente quer valorizar. Mas, conforme o pessoal falou, acho que combinaram uma coisa e veio outro valor. Então, agora é sentar, conversar, tentar resolver da melhor forma, no diálogo, né, porque não precisa brigar, e ver se volta com o projeto da forma correta. E aí, assim, a gente vai fazer umas emendas aqui, e aí devolve para o executivo, na próxima reunião volta e a gente vota de acordo, né? Então, obrigado a vocês e vai dar tudo certo, Deus quiser. Boa noite. Obrigado, vereador Túlio. O vereador Grioto pediu para fazer o uso da palavra uma vez aqui. Obrigado, senhor presidente. Só para lembrar, o ano passado, o pessoal do Conselho Tutelar visitou nós aqui, não foi? Pedindo para a Câmara ajudar. Só que nós não pode fazer um projeto que gera despesa para o município. Mas nós fez um ofício, um requerimento, não foi pedindo, só que o projeto não veio ano passado. Nós não tivemos o que fazer. Mas agora o projeto veio, a Casa Legislativa tem o direito de fazer umas emendas e mudar alguma coisa. Aí o que nós puder fazer, sem prejudicar o município e ajudar vocês podem contar com a Casa Legislativa, está à disposição de vocês. Viu? É todos nós, pode ter certeza. Então tá, obrigado, presidente. Uma boa sorte. Obrigado, hein, vereador Grioto. Gostaria aqui, né, de agradecer a presença de vocês, né, os conselheiros. As portas abertas, né, não só da Câmara, mas cada um aí que precisar aqui da Câmara, de cada um dos vereadores. Imagina aí que todos estão à disposição, viu? Para o Conselho, né, para a população. Se alguém agora, vou deixar aqui, usar o uso da palavra aqui para os vereadores. Viu, Túlio? Começar então de novo. Boa noite novamente. Agora, a gente falou a respeito do Conselho Tutelar aí, esperamos que vai dar certo. Agora é falar um pouquinho do município aí. Essa semana, não sei se todo mundo foi cobrado, mas eu estou sendo cobrado em relação a entulho, porque começou a tirar os entulhos, aí veio o carnaval, e de fato não tinha jeito de tirar. E aí lá no Cerradinho está desde setembro sem tirar. Mas tem entulho lá, todo lugar que você vai é entulho. E a rua está limpa, no geral, mas os entulhos estão tudo encostadinho já, esperando o caminhão passar. Então, fazer esse apelo aí para o João, para a Secretaria de Obra, para que possa retirar os entulhos lá, o pessoal já está cansado mesmo de ver aquele entulho. Está limpa, aí quando você chega ali, que é um monte de entulho. Toda a rua. Lá no Cerradinho não é só uma rua, não, igual todo mundo acha, não. Lá tem um tanto de rua. Então, todas as ruas lá tem entulho, e muito entulho. E muita gente com entulho dentro de casa, esperando falar o dia, para jogar para fora, para poder tirar também. Então, deixou... Oi. Só te interrompendo, eu cobrei dele a semana entulho. Aí, eles estão tirando, só que estão tirando por etapa. Aí tiraram no centro,
passou pra Coab, aí eu cobrei lá na Nova Brasília, eles falaram assim, ó, nós não vai sair daqui pra tirar lá, né? Vai continuar na Coab aqui, aí tem as etapas, aí às vezes procurar saber quanto que é a etapa lá no Cerradinho. Mas foi esperar a etapa do Cerradinho, 30 de setembro, esperando lá. A etapa nossa. Lá é o último lugar. Se descer pra cá, vai deixar lá por último. Então, vamos dar uma atençãozinha aí, porque veio visita aí final de ano, pessoal. No bairro da Coab lá, ô Túlio, você sabe Ah. quanto tempo já tem? Mais ou menos bem antes da política, não foi, da FIG, que foi uniforme cobrado? Por isso mesmo tem que cobrar. Não Antes, subiu nem no bem Coab, antes. imagina no Cerradinho então. Olha Não. onde tá o Cerradinho. 5 km daqui. Mas de fato, tem que tirar a cidade inteira. Tô fazendo um apelo que o pessoal tá me cobrando, mas em seguida. Então isso aí é uma coisa que, até por questão de prevenção de dengue mesmo, que os entulhos acaba juntando água em algumas praças, uma coisa, e a dengue tá tomando conta lá e aqui também, né, no geral. Então, no geral, a gente tem que tirar o entulho. Quem não quer ver uma casa limpa? Todo mundo quer. Então, a cidade é a nossa casa, a gente tem dever de cuidar e de falar. E também, em relação a UBS lá de Cerradinho, deu início lá a construção da obra lá. Deve demorar um pouquinho, mas pelo menos já deu o pontapé inicial. Aproveitar a oportunidade para cobrar ainda também uma emenda minha de R$100 mil, que é a respeito da reforma do campo lá de Cerradinho, que eu ganhei o ano passado essa emenda, e aí já, lá vai um ano embora já, e está entrando outro, e já está caindo no meio de novo. Então, cobrar essa reforma aí, porque eu ganhei o dinheiro para ser executado lá. Eu sei que deu final de ano, e aí todo aquele processo, eleição, tudo, mas acho que agora esse ano é um ano que tem que ser feito. Assim como aquela quadra lá de cima, lá da Coab, que é o Society, que todos os vereadores que indicou o dinheiro para lá, e agora está fechado, está parado, mas tem a relação do banheiro, né? Algumas coisas que ainda ficou faltando lá para poder inaugurar. E a gente quer inaugurar, e assim como todo mundo quer usar, né? Nós quer fazer uma inauguração bacana lá, mas precisa dar andamento também nessas obras, que agora, como diz o outro, eles falam que começa o ano depois do carnaval, o carnaval acabou. Quarta-feira de cinza já passou e hoje é quinta-feira. Vamos começar porque 4 anos passam por cima da cabeça. Boa noite. Obrigado, aí, vereador Túlio. Vereador Francisco. Obrigado, agradeço a oportunidade, presidente. Vereador Lielson. Então, vou falar mais um pouquinho de novo, senhor presidente. Aqui, primeiro que eu queria, assim, ó, como já foi falado aqui, o prefeito desse uma certa atenção para a gente e repassasse quem o secretariado dele, normal, né? Porque tem um momento assim, ó, a gente tem algumas portarias lá, mas não sabe todos que estão certo. E fica até chato a gente ficar sempre falando com o prefeito e com o vice, por mais que eles recebem a gente bem e atendem os pedidos da gente, mas eles têm os compromissos legais do município também. Então, a gente, se pudesse tratar direto com o secretário, tira vamos falar assim, essa dificuldade, talvez, de ficar aborrecendo muito eles, né? Porque a gente fala demais, mas outra vez eu vou falar aqui dos lotes sujos, gente. Os lotes. Essa semana eu fui questionado de lote do município. Faz parte do município, o quadro de patrimônio do município. Está sujo demais. Então, assim, ó, a gente sabe que é dos proprietários, que está errado, mas gente, nós temos que sentar com o prefeito, conversar, procurar uma solução, tem de limpar esses lotes. Isso está ficando até chato já, ué. Porque a gente às vezes pede e não resolve. Outro dia a gente foi falar com um secretário aqui, até o Francisco estava comigo, viu? O secretário tirou o sarro na nossa cara. Isso fica até chato, ué. Assim, ó, é uma falta de respeito até, ué. Porque independente de cargo, não, é pessoal, ué. Seja quem for, tem que ser respeitado. Né? Outro dia, tem uns buracos, assim, ó, na porta da minha casa, eu já tampei esse buraco por umas 2 vezes. Eu falei umas centenas de vezes, mas o buraco permanece lá. Eu já tampei umas 2 vezes, mas tampo às vezes com concreto, e às vezes até fraco, não para. Aí eu fui falar para o secretário ainda... O Chiquinho viu, ele ainda falou, quando o Chiquinho foi falar com ele, falou, não adianta pedir vocês, quem faz é a gente sabe quem faz é o executivo.
Mas senão não vai resolver também, porque eu não fui. A gente aqui não foi nomeado, não, foi eleito pelo povo, para representar o povo. Então, eu acho que, assim, ó, se o prefeito puder, né, à medida possível, já passar para a gente todos os secretários e conversar também com o secretário dele para dar uma atençãozinha para nós, porque senão vai ficando meio chato, né? Vai criando um distanciamento. Isso é ruim, porque nós estamos aqui para somar, para, né, contribuir com o município e realizar o trabalho o qual a gente foi também eleito para isso, né? É só isso mesmo, presidente. Obrigado, vereador Lielso. Vereador Levinho. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, presidente, por dar a oportunidade de estar falando mais uma vez, né? Eu aqui em plenário, algumas reuniões atrás, nesse ano, cobrei, né, da limpeza da fábrica do Gerson. E a limpeza está sendo efetuada, não está sendo efetuada assim, com a rapidez que deveria, mas é muita coisa que tem lá. Eu visitei a fábrica lá, já tiraram mais de 20 caminhão e bobear deve ter mais uns de 20 para mais. Então, assim, uma resposta do vereador Lefinho, né, para a população canaverdense, outros vereadores também cobrou. Isso daí é o que a gente estava preocupado, né? Levar a fábrica do Oséias para onde que é a do Zeca e a do Zeca para onde que é a do Gerson. Acho que vai ser isso que vai acontecer. Então, assim, queria agradecer a gestão. Quando é para cobrar, a gente cobra, mas quando é para agradecer também, a gente agradece. Eu queria agradecer por estar fazendo essa limpeza lá, por mais que ela não está sendo muito rápida, porque chegou o período de carnaval também, acaba que teve que dar atenção em outros lugares, mas está sendo efetuada a limpeza lá, né? E não demora, a fábrica do Gerson, a fábrica do Zeca já vai passar para lá. É isso que tem que ser feito, né? A gente não pode ser refém de empresário, a gente não pode falar que a gente deve favor para o empresário, não. Do mesmo jeito que ele forneceu emprego para a população forneceu o serviço, ambos ganhou para isso, né? Ambos ganhou para isso, então não tem favor, não. Isso daí ele recebeu para isso, a gente trabalhou para isso. Eu trabalhei lá, né? Então, graças a Deus, saí de lá, não saiu me devendo nada, mas ele saiu devendo outras pessoas, isso daí já é lei trabalhista. Mas eu, como vereador e como no legislativo aqui, a gente tem um dever de cobrar que o município não possa ficar pagando aluguel para um lugar, sendo que tem aquele galpão lá maravilhoso, 2 galpões, né? Então, eu, como vereador, venho dar resposta para a população que lá está sendo esvaziado. Já foi tirado mais de 20 caminhão, ainda tem mais uns 20 para mais, com alguns maquinários lá até pesado. Então, essa é a minha resposta para a população. Em breve, a fábrica do Zeca vai mudar para lá, né? Eu, como vereador também, queria dar aqui como satisfação o meu lote, lá na estação, está limpo, graças a Deus, né? Limpei meus lotes todos, não fiz mais que a minha obrigação como cidadão canaverdense. Isso daqui a gente cobra do executivo, e quando a gente é cobrado, a gente não pode achar ruim, não. A gente tem que ir lá e fazer o que é certo. Eu fui lá, limpei os lotes lá, e eu queria também, já que fiz os meus momentos de agradecimento, queria cobrar do executivo que eu vi um caminhão de tampa-buraco no município de Cana Verde. Nós não foi avisado, mas eu vi tampando as ruas do centro. Eu queria que esse caminhão tampa-buraco fosse para as ruas do fundo, para as periferias de Cana Verde, porque todos os lugares, todas as periferias pagam imposto assim como o centro, né? Já que o centro é limpado, tem varredores, as periferias já não tem, pelo menos o buraco não tinha que ter nas periferias, né? Então eu venho cobrar do executivo aqui que possa ser a operação tampa-buraco no município inteiro, né? Loteamento São Francisco, principalmente, que lá está intransitável. Muitos buracos, material na rua, material de construção. Então, assim, a gente tem que reger uma lei no município para que possa ficar fácil, não demora, vai ter um acidente no município, né? E a gente, como vereador, vem trazendo, tem ruas em Cana Verde que está com cone, não sei se vocês viram, tem arvorinha espendurada, cone, as pessoas têm que desviar. Então, eu peço ao executivo uma operação tampa-buraco agora no município. Já passou o período chuvoso, né? Então, dá uma atenção aí, e também as trocas de lâmpada no município, que a população paga na energia pública. Uma boa noite a todos, e desde já, muito obrigado à gestão por ter atendido lá a limpeza da fábrica do Gerson. Uma boa noite a todos. Obrigado, hein, vereador Lefim.
Vereador Eberson. Boa noite mais uma vez a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, por o executivo ter atendido o pedido. A patrol está lá dando uma resolvida lá nas estradas, viu, Túlio? Não é sempre que está lá, não. Esses dias o baixinho está lá. Quero parabenizar também o baixinho aqui, né, um funcionário de primeira que atende sempre a gente e um companheirão. E cumprimentar também aqui a fala do Elielso. Nós, vereadores, nós fomos eleitos pelo povo, não para a gente trabalhar contra a gestão, contra o secretário, a gente foi eleito para trabalhar junto quando as coisas estão caminhando certo. E muitas das vezes a gente vai atrás de um secretário, vai atrás do executivo, apenas porque o povo cobra da gente. Esses dias meu nome foi citado num grupo aí, a respeito de que eu passo lá no bairro da estação, e lá está cheio de buracos, sendo que o vereador passa lá. Pode ter certeza que os vereadores que já lembram, já falei uma vez, 2 vezes e falo de novo a respeito de uma situação que está ali perto do São Zé Botinha. Não demora, Deus queira que não, mas vai acontecer um acidente. Porque ali tem um buraco no asfalto, então todo mundo passa na contramão para sair do buraco e quem vem de lá também vem do seu lado direito e vai, uma hora vai acontecer um acidente. Então foi cobrado isso, já falei várias vezes, né, a respeito do bairro da estação também, o Lefinho acabou de falar aqui, e eu também falei no áudio lá, o Lefinho cobra, eu sempre estou em cima, a gente está cobrando, a gente sabe, o bairro da estação também faz parte da cidade, precisa de uma limpeza, a limpeza lá daquela rua também, né, o tapa-buraco também tem que estar no bairro da estação. Bairro São Francisco, o Lefinho falou, tá uma vergonha, perto da minha filha lá, esses dias para trás, o casado com a minha sobrinha quase que bateu, porque estava saindo buraco. Então, vamos pedir ao executivo mais uma vez aí para que seja feita essa operação de tapa-buraco, principalmente nesses bairros aí, né, que estão essa situação aí. Né, a gente só cobra uma resposta, assim como a gente tem que dar uma resposta para a população, aqueles que confiou a nós, né, a gente também precisa de uma resposta do executivo para nós. Somente isso que eu quero falar. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, hein, vereador Eberson. Passar a palavra aqui para o vereador Roginho. Boa noite novamente. Não vou falar muito hoje não, porque assim, eu tô até bem sem graça hoje, porque falar o quê? A gente fala e não resolve, o que adianta? Vou falar de buraco, todo mundo falou, eu já falei também, resolveu? Não, tá cheio de buraco. Vou falar de lâmpada queimada? Lotado, inclusive a rua de casa, uma escuridão danada, aí a culpa é minha, que fala, na rua do vereador tá escuro, imagina as outras. Mas fazer o quê? Tá escuro é a cidade inteira. Adianta falar? Não, até hoje tá falando que ia resolver, não resolveu. Lote sujo, adianta falar? Não adianta. Pessoal, você anda aí na rua, todo mundo cobrando lote sujo. Quantas vezes a gente já cobrou? O que é que o prefeito, não, né? O executivo deveria fazer? Executar a lei que eles mesmos sancionou. Nem isso não está fazendo, executando a lei. Então adianta falar de lote sujo? Não adianta, o lote continua sujo. Então, eu vou silenciar hoje, vou dar 1 minuto de silêncio, né, pela população de Cana Verde, fazer 1 minuto de silêncio, porque a situação está difícil, está feia a coisa. Né, então, vamos ver, né, porque, assim, ó, disseram que estava em transição, que estava mudando, mas não mudou, é a mesma turma, né, então, mas vamos dar tempo, nós estamos em março, nós vamos dar 1 ano então, às vezes ano que vem as coisas começam a funcionar. Então, vou ficar calado hoje, porque não adianta, né, a gente fica, cheguei a estar achando que eu estou com uma bolinha de palhaço no nariz, porque, e outra coisa, comigo ainda não aconteceu, porque eu nem sei quem que é o secretário de direito, né, mas vai falar com o secretário ainda acha ruim, então, aí o povo fala assim, ó, vereador, o que adianta falar com o vereador não faz nada. Eu acho que não é o vereador que não está fazendo nada, eu acho que está invertendo as coisas aí, eu acho que os vereadores estão fazendo. O pessoal de ver quem não está fazendo nada, né? Mas muita gente escolheu isso aí, né? Então não tem nem jeito. Eu posso reclamar, mas muitos não podem, porque foi a escolha, né? Democracia. O pessoal escolheu, tá aí o resultado. Mas eu espero que um dia mude e que seja breve. Obrigado. 1 minuto de silêncio. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Roginho. Vereador Grilton.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, né, usar a palavra. Pessoal, cobrei o executivo há poucos dias sobre essas ruas buracadas aí, tinha uns moradores reclamando. O que ele me falou que tem umas ruas aí, das que eu citei para ele, que está no projeto para aquele recapeamento, e que ele não ia fazer, por enquanto, esse tapa-buraco. Não sei se ele chegou a falar isso para vocês também, porque senão era um dinheiro desperdiçado. Ele poderia usar em outras ruas, é o que ele me falou. E sobre o entulho também, quero agradecer, né? Porque alguns dos que eu pedi tirou, e tem muitos ainda para tirar, mas sabe que vai chegar a hora e vai tirar. Eu espero que seja mais rápido. E agora a questão de lote sujo, o que você está falando, não adianta ficar batendo na mesma tecla. Desde o primeiro mandato meu aqui, estou no 5º mandato, tem essa briga de lote sujo. Nunca resolveu. Eu espero que ainda resolva, mas não acredito muito não. Esse trem não é brincadeira não. Então tá, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela palavra aí, senhor presidente. Obrigado, né, vereador Greuto. André, vereador André. Boa noite a todos. A cobrança é muita, né? E essa semana chegou um problema sério para o executivo aí, é as águas das comunidades da roça. Foram atrás de mim lá para conversar com o executivo a respeito das águas, por exemplo, lá no Dozinho, por exemplo, onde tem muito rancho lá, não tem água. Foi na live, na live não faltou água não, na América faltou água. E a população está indignada com isso, porque uma parte fala que está usando água destinada para animais, outra está usando não sei, para o gasto da pessoa. E eu queria ver com o executivo aí que tem uma solução para isso, porque está ficando custoso. Na roça aí, num tempo seco desse aí, sem água, é difícil, né? E pudesse arrumar mais caixa, fazer mais reservatório, porque está custoso. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, hein, vereador André. O vereador Francisco aqui pediu a palavra novamente. Presidente, obrigado, porque eu falei que não tinha nada para falar, mas só que é o seguinte, tem tanta coisa para falar, se for falar muita coisa, né, fica aqui a noite inteira. Nosso amigo Lielso aqui me fez lembrar uma passagem que o dia aconteceu com a gente aqui. O secretário riu da nossa cara. As coisas é meio complicado, só que a gente tem que, pode esquentar muita cabeça com isso não. Só que a gente, igual os amigos falou aí, é verdade, a gente é cobrado. E a gente tem que chegar em quem? Secretário. Você tem um secretário, você ficar chegando toda hora no executivo é complicado, né? Então é o seguinte, a gente, igual eles falou aí, a gente é cobrado e a gente tem que ir atrás então de quem? Secretariado. Secretário fazer a parte dele. Mas aí o cara fica rindo da gente, tá, mas larga isso para lá. Uma coisa que, complementando a palavra aqui do nosso amigo Som aqui, gente, vou ser sincero para vocês, tem uns 15 dias que eu passei na estação ali, eu estava com os colegas de serviço, olha que situação. Lá perto de São Zé Botinha, lá, o trem está feio. O nosso amigo Greuto falou aí sobre negócio de recapeamento de asfalto, tá? Mas enquanto isso, aquele ali tem que dar um jeito de pressa, nem que seja jogar um cascalho, uma coisa assim, porque lá tá. E eu tornei passar lá hoje. Lá o trem lá tá feio. Então, assim, se Deus me guarde, acontecer um acidente, o pessoal vai falar, mas a gente está cansado de falar. Eu estou passando lá, o pessoal está, opa, ô vereador, aí, ó. Eu fico até sem graça. Só que igual a gente fala, a parte da gente, a gente, né, André? A gente está fazendo, então quer pedir mais um pouquinho de força do executivo aí, que o recapeamento não chegou ainda não, tal, mas pelo menos, né, Leos? Um caminhão de cascalho lá, de saibo lá, para entupir aqueles buracos lá, que lá está perigoso. E é assim, a gente vai trabalhando aí, o Roginho está falando aí, a gente sabe que é difícil mesmo, gente. É complicado, é difícil. Tem hora que é tanta coisa que a gente fala, não vou falar nada não, mas tem hora que você lembra, eu tenho que falar. Eu sou cobrado e a gente estamos aqui para isso mesmo, entendeu? Tudo na paciência, na tolerância, a gente sabe também os problemas, dificuldades que tem o executivo, né? Mas
Só deixando bem claro aqui, é tudo uma parceria, gente. O secretariado tem que... Não é que a gente vai chegar perto do secretário e querer mandar, não. Muito pelo contrário, é tudo uma questão de diálogo, né? Então, é isso aí que eu tenho que falar. Agradeço o presidente aí pela oportunidade. Obrigado, hein, vereador Francisco. O Grioto quer fazer uso da palavra novamente. O Grioto hoje está... Obrigado, senhor presidente. Ô, Túlio, eu também tenho direito de falar. Você acha que é só o Sebo Roginho para falar? É claro, estou falando 3 vezes já. Fala 10 se for preciso. Aqui, até eu chamei o doutor Iago aqui, presidente, para ele fazer um requerimento para nós, aí ele vai fazer para a próxima reunião, para ter mais fiscalização nessas águas públicas que fornece, porque está tendo muito desperdício de água. Até tem um morador da comunidade do Afonso que me procurou, que tem um morador lá que está deixando a água aberta. Até o Lielso estava junto na hora, não foi, Lielso? Chamei o Lielso e ainda passei para ele a situação. Está deixando a água aberta a semana inteira e falta em outros lugares. E outra coisa, o lençol freático nosso com pouca chuva igual está tendo, o negócio está fácil, não. Vamos ter mais fiscalização nessa parte hídrica aí. Ô, Grioto, Aí, senhor? agora você falou bonito. Foi até que você me fez lembrar também, que esse mesmo senhor do Afonso me cobrou também a respeito disso aí. E dizer também, em relação a fiscal, antigamente, não lembro qual gestão que foi, que eu era muito criança, então deve ser gestão do Carlinho ou antes dele às vezes, mas foi dele. Tinha fiscal da água do Cerradinho, então o que acontece? Quando às vezes a mulher estava ali lavando a calçada, que não tem precisão, que não vai brotar, não vai nascer nada ali, não tem nada plantado, não precisa ficar lavando, não, o cachorro lava. Quando alguém ficava lavando lá e chegava de moto, rapidinho, a pessoa escondia a mangueira. Ou seja, isso aí às vezes é até uma boa oportunidade, já que a água é de graça, e tudo que é de graça o pessoal tende a não dar valor, todo mundo no geral, a gente tem que colocar o quê? Colocar, às vezes, um fiscal por comunidade. Se for perto, pode colocar até um para poder fazer. Mas se tiver um fiscal por comunidade, mas fiscal mesmo, para olhar vazamento de água, às vezes nem porque a pessoa está jogando fora, mas aí tem um vazamento que ninguém viu, correr as redes, olhar, uma pessoa à parte, entendeu? Era até bom se criasse vaga para isso. Aí é um dinheiro bem gasto. É até uma ideia boa, né? Pode até colocar aí. Quem sabe não faz abre a oportunidade de dar um cargo aí, né? Não precisa ser pagar salário, não. A pessoa faz isso aí uma vez na semana, dá para correr as redes, olhar tudo certinho. Uma vez que tirar na semana por comunidade. Põe um fiscal por comunidade, ou um para atender duas, seria uma forma de parar um pouquinho, que agora esse ano foi complicado. Carnaval, fevereiro, sempre dá em chuva, não deu uma chuva, nem uma chuva. Ou seja, não é só questão de poupar a água só porque ver quem está errado, mas poupar água porque vai faltar. Uma hora falta. Então, acho que é uma oportunidade boa. Você falou uma coisa bem bacana aí. Pela primeira vez, viu? Parabéns. Esse Túlio de jeito que não. Ô, presidente, é outra coisa. É assim, para colocar um hidrômetro para todos os usuários, eu acho que fica caro para o município, mas era o certo. Não é já cobrar igual a Copasa, se usou 1 litro, tem que pagar esse 1 litro, não. É dar um bônus. Você pode usar tantos litros de água. Um exemplo, você usa 20 mil, 30 mil, já calcula o que está hoje, a prefeitura dá um bônus. E o resto a pessoa paga. Ele quer usar muito, ele vai pagar muito. Eu acho que tinha que ter, mas só que isso aí é um trem de longo prazo, mas tem que já ir estudando. Seria uma coisa boa para rever isso aí, porque a gente vê, esse ano mesmo que passou agora, foi uma dificuldade grande no Marembá. E igual o Túlio falou a respeito dessa fiscalização, muitas vezes a gente que quer abraçar, a gente quer ajudar as pessoas, muitas vezes você passa por constrangimento. Esse ano lá no Marembá estava faltando água numa certa rua lá, e eu dei umas voltas, quando eu cheguei numa casa lá, né, a pessoa tinha ido para a cidade e o chuveirinho rodando lá, aguando uma hortinha, e ali escorrendo aquele monte de água, e as outras pessoas sem água. Então isso aí seria uma boa também, a fiscalização, porque a gente, muitas das vezes, aí tive que ligar para essa pessoa, a pessoa não, até hoje até me bloqueou no celular, não é do Marembá também, não tem problema. Então a gente acaba passando por constrangimento, então tem que ter esse órgão competente, essa pessoa que possa fazer isso aí, uma boa ideia. Por eu ter uma que serve. Eu pedi o doutor Iago para fazer um requerimento para nós, aí na próxima reunião nós entra com ele aí, para cobrar o prefeito, ele é executivo, ele tem que executar e nós fiscalizar. Se nós ver alguma coisa errada, nós tem que apontar e chegar para frente, certinho? Obrigado, presidente, e uma boa noite a todos. O vereador Roginho aqui, agora vai ser breve. Não, o Greu está falando muito, não posso ficar atrás dele.
Pode deixar não, é perder esse cargo de falar muito, não. Não, é só uma reflexão, hoje, assim, tô vendo todo mundo falar aí, só uma reflexão, que eu tô sentindo saudade daquele dia, daquelas vezes que vinha, que as reuniões era tudo parabéns, 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 parabéns. Agora, infelizmente, eu tô sentindo falta, né? Eu espero voltar esses dias de nós dava muito parabéns, porque as coisas estavam fluindo na cidade. É só uma reflexão. Obrigado. Mas passou o carnaval, agora eu não ouvi, né? Agora capaz vai, né? que vai. Não, e eu vou dar os parabéns também, enquanto for. Porque depois era só eu, né, que era que cobrava. Agora eu tô sentindo até satisfeito, todo mundo cobrando, né? Agora tá ficando bom. Obrigado. Espera, o André quer fazer uso da palavra, André? É só um minutinho só. Inclusive, eu e o Liel estivemos no gabinete do deputado Duarte. Fomos lá pedir ele uma ajuda para ver se ele... Ver o que ele pode fazer, pode arrumar lá para a Barra até, lá na Barra. Mas o outro é cá num dozinho ali naquela comunidade lá. Na comunidade lá que está sem água, lá não tem água. Eu passei lá a semana, eles carregando água no balde da cabeça. Carregando água no balde da cabeça. Não tem água lá não. Botou. Eles fizeram um mini poço lá e não tinha água. Vamos pedir o executivo para dar uma olhadinha nisso para nós, que é um trem simples de arrumar, né? Não tem necessidade de dar tanta polêmica assim. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador André. Vou ser breve aqui para nós encerrar, né? Cada um fez o uso aí da palavra, né? E a gente tem fé, né? Que as coisas continuam, né? Andando no caminho certo. Agora foi praticamente nomeado todo o secretariado, por mais que, né, alguns ainda não sabem o nome, a gente sabe praticamente que toda a secretaria já tem seu responsável. O pessoal do conselho aqui, ó, porque senão depois fica uma fala, jogar o pessoal do conselho contra o executivo ou a área que pertence, né? Quando acontecer essas viagens de vocês, que tem que ficar esse tempo tudo, né? Quando voltar no outro dia ou durante a semana, dia útil, né? Procurar a responsável, porque eu imagino que ela vai acatar essa questão dessa diária que foi mencionado aqui. Porque às vezes também, como é sigiloso o serviço de vocês, né? E vocês às vezes ficam ali e não chega e comenta com a pessoa que tem que fazer essa viagem e tal. Mas eu sei que, então, mas depois do acontecido, porque na hora mesmo, igual assim, 11 horas, 1 hora da manhã, vai ser mais complicado. Mas depois que tudo é resolvido, que a gente sabe que o serviço de vocês é bem importante, que preza, né, pelas nossas crianças e adolescentes, e aquilo é na hora, não pode esperar depois, mas depois de tudo resolvido, né, a casa no lugar, aí que procura o responsável, e não dando certo, a gente está aqui à disposição para isso. Outra coisa, né, igual foi comentado aqui, a gente tem fé em Deus, né, que os caminhos vão seguir, que muito em breve o recapeamento das ruas volta, né, porque foi cogitado em 35 ruas, mas me parece que estava aguardando a chuva e agora já está faltando água aí nas roças, então a chuva tá ruim. Não tem, então, se puder, né, voltar, porque às vezes fala o tampo buraco, às vezes não está fazendo em certos lugares, porque é uma rua que vai ser recapeada. Então, já que uma parte da cidade está sendo esse tampo buraco, né, que já volta e faça o serviço completo. Outra coisa também, né, que o pessoal tem clamado, acho que foi já dito aqui, e eu não sou da agora, eu sou contra desde lá para trás, é que limpa as ruas em época de festa. O que é época de festa? Porque os visitantes nossos levam uma boa imagem nossa. É importante, mas nosso povo também, né, que fica aqui, merece, né, viver e andar pelas ruas limpas. Então, assim, eu olhava muito no passado isso e nunca fui a favor de só limpar em época de festa, porque os visitantes que vêm aqui levam uma boa imagem, que a gente precisa disso, é no dia a dia nosso. Tem certas ruas, igual foi dito por Liels, que é recapeando no centro e tal, mas o de fundo também merece ser cuidada. Outra coisa, né, a gente, igual já disse, que tem fé que
que agora vai seguir o caminho, e muito em breve aí os deputados vai cumprir com os votos, né, que ele teve aqui, que daqui o ano que vem, né, o ano que vem já estão aí de novo aí precisando dos votos nossos, né, da nossa população, então que eles possam investir para a melhoria da nossa cidade. Viu? Muito obrigado a todos. Desde já convido a todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 18 de março de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrada a 5ª reunião ordinária da atual legislatura 2025-2028. Uma boa noite a todos.